Olá, começamos mais uma aula e hoje eu trago para vocês a terceira parte, né, de concordância verbal. A gente já fez aí 2 vídeos explicando ele para ser mais fácil, explicando ele por partes, tá? Então, boa aula a todos e bons estudos. Está aqui a minha tela. Como eu sempre falo, nos demais vídeos de concordância verbal, ela é o princípio que orienta a combinação das palavras dentro de uma frase, né? Então, nós temos aí a concordância verbal, que concorda as relações de número e pessoa com o verbo, e nós temos também a concordância nominal, que estuda aí as relações de gênero e número entre os nomes, tá? No último vídeo, que era a parte 2, eu deixei uma atividade para vocês, né? Então agora vamos respondê-la, né? E dizia lá: complete as frases a seguir, empregando o verbo entre parênteses no modo e no tempo adequados ao contexto. Na letra A eu tenho: naquela época, uma ou outra rua recebia ou recebeu pavimentação, era para completar com receber, né? Uma ou outra, nós temos aí um sentido de exclusão do ou, da conjunção ou, então eu deixo ela no singular, tá? Como ele está no passado, quando eu digo naquela época, eu tanto posso colocar no pretérito imperfeito ou no pretérito perfeito, tá? Tanto cinema como teatro, vejam que esse meu sujeito usa o tanto como num sentido de adição, né? Então, tanto um como o outro me distraem, por isso eu deixo o meu verbo no plural. Matemática ou física, vejam que aí nós também temos um sentido de adição, mesmo usando o ou, tá? Então, eu deixo também o meu verbo no plural, por causa do sentido de adição. Então, matemática ou física exigem um bom raciocínio. Tu e meus amigos, vejam que aqui eu uso pessoas gramaticais diferentes, né? Então, eu tanto posso combinar tu e meus amigos, são vós, né? Ou eu posso combinar com o vocês, que é da linguagem mais informal, né? Então eu posso tanto usar o ireis ou irão, tá? Nem eu, nem você, nem ninguém, vejam que aqui eu tenho exclusão, então usando esse nem, eu tenho que deixar o meu verbo no singular. Eu tanto posso usar aqui, né? A situação não me deixa clara, então eu tanto posso usar o presente, né? O pode ou o poderá no futuro, certo? Então, a regra geral, para a gente não esquecer, o sujeito sempre concorda com o verbo, né? O verbo sempre concorda com o nosso sujeito. No primeiro vídeo, então, na parte 1, a gente estudou a concordância do sujeito simples. No vídeo 2, a gente estudou a concordância do sujeito composto, do verbo com expressões que denotam quantidade e ainda a concordância ideológica ou silépse. Hoje, a gente vai ver a concordância do verbo ser mais os casos especiais. Então, a concordância do verbo ser, quando o sujeito ou o predicativo for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo vai concordar sempre com a pessoa gramatical. Por exemplo, Renato era as esperanças do pai, eu concordo, esse meu verbo era, com o nome, né? Renato. Quando eu tenho a esperança dos pais são eles, eu concordo com o meu predicativo eles, justamente porque é um pronome pessoal e não tem nome de pessoa aí, tá? Quando for nome de coisa e um estiver no singular e outro no plural, o verbo ser vai concordar predominantemente com o que estiver no plural. Por exemplo, o meu sujeito, os livros, está no plural, então concordo com ele. Agora, minha paixão são esses discos antigos.
Vejam que o meu sujeito, minha paixão, está no singular, mas o meu predicativo, esses discos antigos, está no plural, então eu concordo com o plural, tá? A concordância de horas e distâncias é sempre com a expressão numérica que estiver acompanhando, né? Esse meu verbo. Então, eu digo que é 1 hora e eu digo que são 2 horas, tá? Eu digo que daqui até a feira é 1 quilômetro ou são 2 quilômetros, tá? Quanto a datas, vai concordar sempre com a palavra dia ou dias, porque ela tanto pode estar expressa como subentendida, e eu concordo com ela. Então, eu tanto posso dizer que é 12 de junho, ou eu posso dizer que são 12 de junho, tá? E aí eu faço a concordância com é dia ou são 12 dias, tá? Os casos especiais, então, nós temos aí os verbos, né? Os verbos impessoais e mais os apassivados, né? Então, eu tenho o verbo com o pronome se, que vai ser, né, a partícula passivadora. Então, os verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, quando apassivados, ou seja, junto com o se, eles concordam sempre com o sujeito. Por exemplo, vendem-se casas e terrenos a prazo. Vejam que casas e terrenos é o meu sujeito, tá? E ele foi apassivado. Se não, se ele ficasse em ordem direta, nós íamos dizer que casas e terrenos são vendidos, tá? Os verbos de ligação, intransitivos ou transitivos indiretos, quando seguidos de se, eles ficam sempre na terceira pessoa do singular, porque o sujeito é indeterminado. Por exemplo, precisa-se de serventes de pedreiro. Vejam que serventes de pedreiro não é o meu sujeito, tá? Quem é que precisa não está determinado. Portanto, ele vai ficar sempre no singular, na terceira pessoa. De casos especiais, então, nós temos ainda os verbos impessoais, e eles ficam sempre na terceira pessoa do singular, tá? E são impessoais os verbos que indicam fenômenos da natureza, por exemplo, relampejou a noite toda, e aí eu não consigo determinar, né, quem é que relampejou. Ele é impessoal, ele não tem pessoa, né, para ser sujeito. O verbo haver, no sentido de existir e acontecer, por exemplo, já houve 2 discussões sérias entre nós. O verbo haver, fazer, estar e ir, quando indicarem tempo, né? Há meses não vejo, ou faz 2 anos que não tiro férias, ou ainda está frio hoje. Nas locuções verbais, o verbo impessoal transmite também a sua impessoalidade ao verbo auxiliar. Então, está fazendo alguns dias que ela esteve aqui, então também vai ficar na terceira pessoa do singular. Deixo aí mais uma atividade para vocês, né? Que é fazer a concordância com o verbo ser. Então, na letra A, eu tenho daqui até o muro é 1 metro e eu tenho que trocar por 5 metros, esse meu 1 metro. Então, eu tenho que fazer a concordância com esse meu que é o verbo ser. Então, ficará daqui até o muro são 5 metros, tá? Bom estudo a todos, aproveitem aí a nossa atividade, aproveitem o vídeo, travem o vídeo e façam a atividade. Qualquer coisa, me chamem que eu dou a resposta, mais explicação, ou o que precisarem, tá? Um grande abraço a todos, paz e bem.